Tudo começa com o nosso protagonista acordando em frente a uma fogueira, com várias mulheres ao redor. Ele reage pensando que é uma festa de acampamento e que nunca imaginou ter essa oportunidade. O cheiro da carne de cordeiro faz salivar, olhando para a fogueira à sua frente. Decide se aproximar, mas cai de cara no chão. É então que ele percebe que está amarrado e se pergunta o que está acontecendo. De repente, uma janela de sistema aparece, e a missão principal é sobreviver por 12 horas sendo perseguido por pessoas primitivas. A recompensa é um ponto de atributo e um pacote de sobrevivência. Resta apenas 1 minuto para completar a missão, quando 2 grandes homens das cavernas se aproximam dele. O protagonista tenta se comunicar com eles, dizendo que é um mal-entendido, mas os homens com expressões sérias se preparam para agarrá-lo. Então, o protagonista lembra como chegou a esse lugar. 12 horas antes, ele havia aparecido em uma praia em uma área desconhecida. Depois de acompanhar algumas garotas ricas para comprar acessórios, após uma breve soneca, ele acorda nesse lugar. Logo, ele vê pessoas vestidas de forma estranha. Pensa que é algum tipo de brincadeira, mas o menor deles, provavelmente uma criança, arremessa uma lança em sua direção, quase acertando seu rosto. Assustado, ele começa a correr devido à sua habilidade anterior como competidor de corridas. Consegue deixá-los para trás, no entanto, outra lança passa perto de seu abdômen, desencadeando a missão de sobrevivência de 12 horas. Sem entender o que está acontecendo, ele continua correndo, mas um dos homens o mira com sua lança e arremessa, acertando a cabeça do protagonista e o derrubando inconsciente. Voltamos ao protagonista amarrado, que acaba de completar a missão de sobrevivência de 12 horas e obteve as recompensas. Podemos ver na barra de atributos que o nome do protagonista é Chile e que ele pode melhorar 3 atributos com os pontos: resistência, força e agilidade. Ele abre o pacote de sobrevivência e obtém várias habilidades e ferramentas que o ajudarão a sobreviver. Agora ele pode entender a língua dos homens das cavernas, possui um mapa virtual que registra os lugares que visita e tem um machado de metal. No entanto, há um aviso de que os itens retirados do espaço de armazenamento não podem ser recolocados. Além disso, há menção a um registro médico entre os dados obtidos. Conceitos básicos de sobrevivência selvagem são carregados em seu cérebro. Agora vemos que o protagonista, graças às novas habilidades, consegue entender a língua dos homens das cavernas. Ele começa a pensar que esse mundo é um jogo, e que a razão pela qual ele foi deixado sobreviver aqui deve ser para construir uma civilização. Então, o protagonista adiciona pontos de atributo à força e retira o machado de metal de seu inventário. Rapidamente, ele quebra as cordas que o prendiam e sente a melhoria no ponto de atributo. Os homens das cavernas percebem que o protagonista escapou e se dirigem rapidamente a ele para capturá-lo. De maneira muito astuta, o protagonista se apresenta como um deus, mas os homens das cavernas não sabem o que isso significa. Ele diz que foi enviado dos céus para dominá-los, mas como foi desrespeitado, agora os punirá. Isso enfurece muito Carne. Nesse momento, uma missão é ativada. Ele deve subjugar os seres primitivos para se tornar um líder deles. Se conseguir, receberá um ponto de atributo e 3 cremes hemostáticos, mas se falhar, seu machado se quebrará. Isso não pode acontecer, pois nessa era, essa arma muda tudo e sem ela ele não terá vida fácil. Ele se posiciona no chão e enfrenta o ataque de frente, fazendo todo o chão tremer. É incrível como as pessoas dessa era são fortes, mas o corpo do protagonista também não é fraco após o aprimoramento. Depois de uma grande demonstração de força, a arma primitiva dos homens das cavernas acaba se quebrando. Faz sentido. Um pedaço de osso contra um machado de metal não é uma luta justa. No entanto, por alguma razão, essas armas significam muito para eles, o que faz o caverna explodir de fúria e ordenar que todos ataquem o protagonista. Todos começam a perseguir o pobre protagonista, que não pode fazer mais nada além de correr, já que não pode enfrentar tanta gente. Mas ele é alcançado por um deles que o ataca pelas costas. Isso não é um problema para o protagonista, que quebra sua arma com um único movimento e o deixa tremendo no chão. O protagonista não pode mais se dar ao luxo de continuar correndo, então ele enfrenta seus perseguidores, disposto a derrubar vários antes de cair. No entanto, muitos deles vêm de frente. Se os atacar juntos, ele morrerá sem fazer nada. Assim, ele precisa pensar em uma maneira de assustá-los. Nesse momento, todos parecem entrar em pânico. De repente, fogem, deixando o protagonista confuso, mas ele não percebe que há um olhar assassino atrás dele. Nesse momento, uma missão secundária é ativada automaticamente.
Ele deve afugentar o tigre dentes de sabre para ganho 2 pontos de atributo e também o favor das pessoas primitivas. O protagonista não tem ideia do que essa missão significa, mas acima dele está o tigre babando por sua comida. O protagonista sai correndo rapidamente, desencadeando uma perseguição mortal. Finalmente, o protagonista é alcançado pelo tigre dentes de sabre, que fere suas costas com suas garras. Ele cai no chão, sabendo que não durará muito se receber outro ataque assim. No entanto, agora ele está encurralado, sem escapatória. Lutar de frente contra o tigre não é uma opção, então ele precisa encontrar uma maneira de enfrentá-lo. É então que ele percebe a fumaça da fogueira. E não importa que tipo de fera seja, todos têm medo do fogo. Ele tem apenas uma chance. Então ele se lança contra o tigre, planejando deslizar por baixo dele quando ele saltar, mas ele falha terrivelmente. No entanto, apesar das feridas, ele continua avançando, entrando em um campo cheio de plantas na esperança de ganhar tempo. Mas o tigre também está avançando, rompendo tudo à sua frente. No momento em que a fogueira está à frente do protagonista, ele é atacado pelo tigre, sendo arremessado para longe. Felizmente, ele cai ao lado da fogueira. Então ele pega um dos troncos em chamas e imediatamente ataca o tigre. Ele consegue acertar o olho do tigre, mas mesmo assim, o tigre não recua. É então que um som aterrorizante é ouvido por todo lugar e vem de um monstro muito maior. A criatura que o originou deve ser tão aterrorizante que faz com que todas as aves da região voem e até mesmo assusta o tigre dentes de sabre a ponto de ele fugir do local. O protagonista fica preocupado, pois se o tigre fugir, ele não conseguirá concluir a missão. No entanto, a janela de missão concluída aparece, pois a missão não era matar o tigre, mas sim afugentá-lo. Dessa forma, ele ganha mais 2 pontos de atributo, e também o favor dos primitivos. No entanto, o som aterrorizante continua aumentando, indicando que a besta está se aproximando. Portanto, é melhor fugir. Ele distribui seus pontos de atributo em agilidade e força, o que imediatamente o torna mais rápido. Sem saber, eles chegam onde os primitivos estão escondidos, e eles ficam surpresos, pois pensavam que ele tinha sido devorado pelo tigre. O protagonista, com grande confiança, diz a eles que para ele o tigre é apenas um gato assustado, e que ele apenas o fez ir embora com o rabo entre as pernas. O protagonista esperava que eles se tornassem seus seguidores, mas eles não lhe agradecem. No entanto, uma mulher se aproxima timidamente, de repente, se agarra à perna do protagonista, agradecendo por tê-lo salvado. Como recompensa, todos pedem que ele fique com eles e se torne o líder. Isso é o que significa ganhar a confiança das pessoas. O protagonista nunca se sentiu tão bem em sua vida, então ele concorda em se tornar o líder do grupo. Então aparece outra janela informando que ele completou a missão ao se integrar à tribo primitiva e que ele conseguiu as 3 pomadas hemostáticas e 1 ponto de atributo. Ele usa-a imediatamente para melhorar sua resistência. Cada ponto é uma grande evolução para seu corpo. Então ele terá que continuar completando mais missões para obter mais pontos. Ele abre seu inventário e vê a pomada hemostática, um poderoso remédio à base de ervas que pode curar feridas. O problema é que, depois de aberto, ele dura apenas um dia, então ele precisa ter certeza de usá-lo bem. Por enquanto, ele só usará uma para tratar as feridas em suas costas feitas pelo tigre. A pomada cura imediatamente as feridas em suas costas, o que impressiona muitos primitivos. Ele também aplica a pomada aos primitivos feridos, deixando-os muito gratos. No entanto, esse não era o plano do protagonista, pois ele precisa que eles estejam em boa forma para se defenderem. Após concluir, ele pede a todos que digam seus nomes e habilidades. Kogu, o líder anterior da tribo, se apresenta primeiro. Em seguida temos Abel, um hábil caçador com a habilidade de assustar criaturas com um grito alto. Prosseguindo conhecemos Judá, considerado o primitivo mais forte da tribo, embora sua irmã, chamada Judá, discorde, alegando ser ainda mais forte e capaz de atirar pedras a longa distância. Agora temos Shou, habilidoso em subir em árvores para colher frutas. O protagonista inicialmente considera isso uma habilidade comum, mas é surpreendido quando 2 grandes melões acertam sua cabeça, revelando a verdade. A responsável é a Zoka, que também apresenta seus 2 filhos. O protagonista está se cumprimentando quando é repentinamente assustado por Lizzie, o menino que tentou caçá-lo quando chegou a esse mundo. Apesar de Lizzie não se considerar particularmente habilidoso, sua boa audição e visão, juntamente com seu conhecimento do território, o tornam um explorador valioso na tribo. Agora, o protagonista se apresenta como Shen Li, mas sugere que o chamem de chefe.
Ele explica que é uma pessoa civilizada lá para compartilhar conhecimento e melhorar a situação. No entanto, os primitivos não entendem suas palavras. O protagonista dá uma explicação simples. Se o apoiarem, terão carne todos os dias. Isso faz com que os primitivos pulem de alegria. Em seguida, uma missão é ativada, na qual ele deve expandir a tribo para 50 pessoas e ajudá-los a construir suas próprias casas em um período de 18 dias. Se for bem sucedido, receberá 3 pontos de atributo, um baú com materiais e uma herança esteliopática. Mesmo com as crianças da tribo, a população é de apenas 18 pessoas, e ele precisa chegar a 50 em 18 dias. A única forma de fazer isso é se aliar a outras tribos. Será difícil completar essa tarefa em tão pouco tempo, mas as recompensas da missão valem o esforço. Momentos depois, todos estão dormindo, exceto o protagonista, que não consegue dormir devido ao desconforto. Além disso, ele não comeu nada desde que chegou a esse mundo. Então, ele sai para explorar deixando todos dormindo. Ele se lembra de que os primitivos tinham deixado um churrasco em algum lugar, mas também se lembra de que havia um monstro muito grande por perto que até assustou o tigre dentes de sabre. No entanto, não é hora de se preocupar com isso. Ele tira seu machado e começa a se mover. Ao chegar ao local, verifica os arredores para garantir que não haja perigo. Ao se aproximar da fogueira, percebe que há mais presas do que esperava, mas não se importa e leva tudo, pois agora tem uma tribo para alimentar. No caminho de volta, ele acaba escorregando e caindo em um buraco. Pelo menos, ele pensa que é um buraco. Ao olhar mais de perto, percebe que caiu na pegada de um enorme animal que arrasou tudo em seu caminho. O protagonista se pergunta a quem pertence a pegada, imaginando o pior. Ele pensa que não está na época de Bárbara, já que animais como esse nunca apareceram. Portanto, a primeira coisa a fazer é encontrar um lugar seguro. Isso é prioridade agora. Na manhã seguinte, vemos como todos os primitivos estão brigando pela pouca comida que resta. Diante disso, o protagonista interrompe a situação e esclarece que toda essa comida será distribuída entre o povo, enquanto ele e os caçadores conseguem mais. O ex-líder explica que costumavam caçar por turnos. Ontem foi o turno dele, a Bunione, e hoje era a vez de Uta e Jason. No entanto, se fosse para acompanhar o protagonista, todos estavam mais do que felizes em fazê-lo. Mas então, o protagonista percebe que nem todos estão tão animados. Um menino com a lança, provavelmente, acredita que o protagonista está zangado com ele por tentar caçá-lo. Então ele decide animar a todos, dizendo que quer criar um lar onde todos estejam confortáveis. No entanto, ninguém sabe o que isso significa. O protagonista, então, explica que o lar é onde você vive com as pessoas que ama. Todos parecem entender. O protagonista se enterra em sua grande personalidade, que descansa em paz, muito feliz porque agora poderá viver com o protagonista, já que são uma família que convive. No entanto, isso é mal interpretado, já que ele acredita que viver com o protagonista significa que terá vários filhos com ele. Eu tenho um probleminha. O líder pergunta ao protagonista onde ele pretende construir sua casa. O protagonista pede a todos que se aproximem e começa a contar o que tem em mente. Primeiro, eles precisam de um local com terreno amplo, com montanhas para proteção e um rio. Em segundo lugar, eles precisarão de sementes e madeira para criar animais e construir casas. Por último, se possível, deve estar próximo ao mar para que possam construir barcos para viajar para outras terras. Felizmente, o pequeno explorador conhece um lugar assim. O protagonista pede que eles levem lá imediatamente. No entanto, ele adverte que há um grupo de vacas loucas naquele lugar que não são fáceis de lidar. Mas o que o protagonista imagina é muito diferente, pois ele acredita que são vacas normais e que isso os beneficia ainda mais. Portanto, esse grupo de vacas será o alvo da caçada de hoje e todos pegam suas armas, prontos para partir para o novo local. Uma vez lá, o pequeno é muito cauteloso devido às feras que podem encontrar, mas o protagonista diz que não tem tempo a perder, e que tem ele para proteger a luz do perigo. O pequeno diz que o local fica além daquela montanha, mas eles devem ter cuidado e não fazer muito barulho quando se aproximam. O protagonista pode ver um lugar magnífico. Ele pede ao sistema para criar um mapa virtual do terreno, e exatamente como o pequeno disse, o local tem todas as coisas que o protagonista mencionou. Montanhas ao redor, cobertas por um rio e uma floresta no centro, e muito perto. O protagonista então o assia seu manual de sobrevivência para observar a paisagem, mas tudo o que ele consegue ver são várias plantas medicinais e venenosas, além de um esquilo e insetos. Ele pergunta ao pequeno onde está o gado escuro.
O pequeno diz que está logo depois da floresta, perto do rio, e que pode levá-lo lá para vê-los. Assim, todos partem. Ao chegar lá, tudo parece estar calmo. Mas então o pequeno aponta para uma árvore. Mas isso não era uma árvore. Era um touro escuro com chifres de ferro. Os líder, que se supõe ser o homem mais corajoso da tribo, está tremendo e pergunta se vão lutar contra aquela besta. O protagonista, todo valente, diz que eles devem se esconder enquanto ele se aproxima para analisar a situação. Mas, na verdade, ele só quer se afastar para que eles não vejam chorar. Cara, eu sou um merda, meu irmão. Será que um dia eu vou vencer na vida? Eu tenho certeza que não. O protagonista está perto dos touros, pensando que sua única vantagem agora era os pontos de atributo que tinha em agilidade. Enquanto observa a enorme besta que tem braços maiores que ele, decide procurar um menor. O próximo também não parece ser uma boa opção. O próximo é melhor não perturbar enquanto ele come. Finalmente, ele encontra o menor. Ele se aproxima um pouco, mas imediatamente o pequeno touro começa a gritar, alertando o resto do grupo, que corre em direção ao protagonista. Ele começa a correr como louco e cruza o rio nadando. Mas a manada de touros continua perseguindo, pois o rio não era muito profundo. Enquanto isso, o resto da tribo está impressionado com a audácia do protagonista por provocar toda a manada. Agora, o protagonista está correndo em direção ao penhasco e não tem mais saída. Mas então, com um salto, ele consegue alcançar a parede, enquanto os touros, que vinham em alta velocidade, batem de frente contra a parede devido ao seu peso. Os touros não tentaram subir. Por enquanto, o protagonista está salvo. Mas como ele vai descer agora que os touros estão esperando por ele? A alternativa é continuar subindo. Dessa forma, ele terá uma boa vista. Ao chegar no topo, ele encontra o lugar que estava procurando. O lugar perfeito, o lugar dos seus sonhos para viver. Lá, ele poderá fundar sua tribo e construir seu império. Agora, a sobrevivência acaba de começar. Então, vemos que o pequeno continua observando os touros escuros, enquanto se pergunta onde está o protagonista. Os líderes sarcasticamente espera que eles não tenham esmagado e partido o protagonista ao meio, já que ele precisa pelo menos conseguir sua poderosa machadinha. Então, algo atrás dele vem rapidamente, a machadinha do protagonista, que atinge os líderes. Isso faz com que ele se assuste. Logo atrás dele está o protagonista com um ar de conquistador. Eles provavelmente achavam que nunca mais o ouviriam, mas todos estão felizes que ele voltou. O ex-líder está contente que o protagonista esteja bem e pergunta como foi lidar com o gado. Ele planeja caçar um deles para melhorar sua força e pergunta se os outros o acompanharam. Alguns começam a dar desculpas. Então nosso protagonista precisa afirmar sua autoridade como alfa e de forma firme diz a eles que não estão entendendo. Não é uma pergunta, e todos irão para a caçada agora que as coisas estão claras. O protagonista pega sua machadinha, pois chegou a hora de ensiná-los a criar armas poderosas dignas deles e bons métodos de caça. Em 3 dias, eles voltarão para vencer todos os touros escuros. Então, começa o duro trabalho, onde o protagonista, com um único golpe, parte um grande tronco ao meio, deixando todos muito impressionados. No entanto, eles se perguntam o que farão com aquele tronco, já que não é comida e também não tem frutos. Mas aquele é o material para criar armas, portanto, eles devem observar e aprender como ele cria uma arma. Primeiro, eles fazem um longo bastão de madeira. Em seguida, afiam a ponta. Agora que está pronto, uma janela aparece informando que ele ganhou um ponto tecnológico por criar uma nova arma. Ganhar um ponto por algo tão simples é muito melhor do que os pontos de atributo que ele ganha por completar missões perigosas. O problema é que ele ainda não sabe para que os pontos tecnológicos são usados, mas ele não dá muita importância e continua ensinando ao seu povo. Ele explica que a nova arma é usada para esfaquear, e sua função principal é arremessar. Com grande força, ele a lança em uma árvore que é atravessada, deixando todos impressionados. Ele diz que o bastão de madeira é muito poderoso. Eles imploram para que ele ensine a fazer um igual, já que costumavam pegar paus como aqueles, mas não sabiam que poderiam criar essa poderosa arma. O prota, todo misericordioso, os ajuda. Primeiro, ele entrega a lança que criou aos líder, que está muito agradecido. Agora, todos devem criar suas próprias lanças para iniciar o treinamento especial. O ex-líder está treinando com o mais forte da tribo, enquanto Brota, todo poderoso, enfrenta 2 sozinho, começando assim uma demonstração impressionante.
É hora do ataque final que impressiona a todos, já que o ataque do prota acertou a garganta de seu atacante, mas bateu com a parte sem fio da lança. Ele tem sorte, pois se fosse um inimigo real, estaria morto. O atacante cai no chão, assustado, impressionado, pois seu líder é um deus que sabe lutar. Mas eles não estão acostumados a lutar com paus de madeira e confiam demais na força bruta. A vantagem dessa arma é sua ponta afiada, então o prota ensinará como arremessá-las, já que combina com suas habilidades. Usando uma grande rocha como alvo, ele faz com que treinem em sua mira. Quem acertar no centro ganha. O Slider faz um lançamento que atravessa a rocha. O próximo é o pequeno que tem uma mira tão ruim que quase acerta o pé do prota. Os outros tentam acertar o alvo, mas a mira é terrível. Eles não têm muito talento para essas coisas. Talvez ele devesse ter ensinado aos poucos. Mas então, uma lança acerta o alvo bem no centro. O responsável é o pequeno, que é um bom caçador. Ele ganha o prêmio de 2 lanças. Enquanto isso, o mais forte da tribo que estava vigiando dá um alerta. Um animal selvagem está se aproximando pela floresta. Todos pegam suas lanças e se preparam para lutar. Enquanto uma grande besta é vista à distância, essa caçada servirá como experiência para usar as novas armas. Finalmente, a besta se mostra um gigantesco javali. Todos cercam os javalis, esperam um sinal do prota, que vai enfrentar o javali de frente e consegue feri-lo enquanto o javali está distraído. O pequeno caçador se aproxima pelo lado e acerta outra lança no olho dele, impressionando o prota com seu potencial. Agora é a vez dos outros atacarem. A maioria consegue acertar o javali com suas lanças, fazendo-o correr querendo escapar. Mas o prota não vai deixar isso acontecer. Ele usa seu machado. Com um único golpe, ele abate o javali. Finalmente, o pequeno explorador ataca pulando da árvore em que estava e acerta o javali na cabeça com a lança, fazendo-o enlouquecer de raiva e correr descontroladamente enquanto o pequeno ainda está em suas costas, segurando a lança. Agora é hora de ele assumir o controle. O protagonista corre em direção ao javali, em um grande salto, acerta sua cabeça com um poderoso golpe de machado. Tudo fica cheio de fumaça. Todos perguntam o que aconteceu e onde está o protagonista. Até que a cortina de fumaça se dissipa e vemos que ele está bem em cima da cabeça do javali. Todos conseguiram cooperar juntos para caçar a fera. Assim, esta noite toda a família comerá um porco assado. Por outro lado, o pequeno explorador que disse, "Minha mãe não criou um covarde", ainda está segurando a lança sobre o javali, parabenizado pelo protagonista, já que desta vez ele se destacou. Ele começa a chorar de alegria pelo elogio. Agora é hora de parabenizar o pequenino caçador. Quem que foi quem deu o golpe final? A partir de agora, ele acompanhará o protagonista em suas caçadas e fornecerá novas armas, o que o deixa muito feliz. Logo depois, vemos os líderes contando ao resto da tribo como o protagonista conseguiu matar facilmente. Nesse momento, a mamadíssima da tribo, a qual chamaremos de Dada, chega com um pedaço de carne. O Slider quer, mas essa carne é especialmente para o protagonista. Dada chega com a carne onde o protagonista está. Ele pergunta por que estão comendo carne crua. Mais nada. Não vê problema algum. Eles tinham uma fogueira antes, então por que voltaram a comer carne crua? Acontece que, como perderam sua fogueira da última vez, não podem mais cozinhar. Aquela fogueira havia sido feita por acidente, e o fogo deu início à civilização humana. É o elemento que proporciona segurança, pois afasta as criaturas selvagens. A tribo está muito atrasada, e se ele deseja fortalecê-los, primeiro deve ensiná-los a fazer fogo. Portanto, ele pede a todos que o sigam, usando a ponta da lança quebrada e um pedaço de tronco. Eles precisam adicionar a pás de madeira e algo semelhante a penugem. Com muita paciência, eles devem gerar a ponta com as mãos até o fogo acender. Todos estão muito felizes por terem um deus que pode criar fogo. Enquanto eles tentam manter o fogo, uma janela aparece pelo uso da madeira para criar fogo. Ele acaba de ganhar 10 pontos tecnológicos, que são muito fáceis de obter. No entanto, ele ainda não sabe para que eles servem. Então ele pressiona o botão tecnológico. Agora, eles mostram que os pontos tecnológicos servem para identificar estereótipos de herança, e são necessários 10 pontos para cada identificação. O protagonista já recebeu um estereótipo de herança ao completar a missão Um de Nós. No entanto, é muito complexo, e precisará de muitos pontos para identificá-lo. Em seguida, o pequeno explorador avisa o protagonista que, enquanto estavam cortando carne, alguns pequenos javalis apareceram. Ele procurou o resto da tribo e, no final, os encontrou.
Nesse momento, aparece uma missão secundária. Ele precisa criar os filhotes de javali para torná-los animais domésticos. Portanto, ele envia Dada e o pequeno explorador para pegar os filhotes. Eles precisam pegar todos com muito cuidado. Dada pega o pequeno e sai muito animada para completar a missão que o protagonista lhe deu. Ele precisa construir um estábulo antes de eles voltarem à tribo. Depois que terminam de comer, depois de um tempo, o líder chega com vários membros da tribo carregando muitos galhos. Eles se perguntam o que o protagonista fará com isso. Quando chegam à tribo, veem que todos estão trabalhando em algo e perguntam o que estão fazendo. Vemos que estão fazendo cordas com palha, que são incrivelmente mais fortes do que as que costumavam usar. Além disso, é muito mais fácil de trabalhar. Eles simplesmente dão alguns nós e têm uma corda pronta. Enquanto isso, o protagonista está fazendo buracos no chão. E agora eles aprenderão a fazer isso usando os paus de madeira e as cordas. Devem fazer uma espécie de cruz. Em seguida, com várias dessas, enfiá-las nos buracos do chão para construir uma choupana coberta de palha. Agora, um estábulo simples foi construído. O protagonista parece um tanto satisfeito com o resultado. Nesse momento, todos correm para entrar na nova casa, e frases bastante engraçadas são ouvidas. O protagonista começa a explicar que o estábulo não era para eles. Então Dada e o pequeno chegam com as crias de javali. São 8 filhotes. Todos muito saudáveis. O protagonista pede que coloquem os filhotes no estábulo. No entanto, o casco de vaca pula sobre ele. Implora que não dê o aconchegante lar aos javalis selvagens. Uma mamadismo da tribo também pula sobre o protagonista, dizendo que não foi fácil construir aquele lar, mas o protagonista está cheio e os manda embora com um golpe, dizendo que depois que construírem um lugar mais confortável de madeira, permitirá que eles vivam no estábulo, já que gostam tanto. Mamadismo, vendo que o protagonista construirá um lugar melhor, decide não morar em um possível estábulo, deixando apenas o casco de vaca, que também mudou de ideia e quer deixar o estábulo para os porquinhos. O protagonista pede ao pequeno explorador que leve os porquinhos para o estábulo. Mas o pequeno caçador está confuso, pois pensava que esses javalis seriam sua comida. O protagonista explica que o melhor é criar a luz e depois fazer a luz se reproduzir. Dessa forma, sempre terão comida e não precisarão mais caçar. A tribo não entende, mas não importa. Eles só precisam seguir o protagonista até o fim. Então aparece a janela missão completa. Ele ganhou um pequeno baú de materiais e uma receita principal como recompensa. O protagonista abre as recompensas, e do baú de materiais sai um saco de sal. E da receita principal, ele aprendeu a preparar várias refeições. Isso pode parecer algo sem importância, mas ao desbloquear mais receitas, ele ganha mais recompensas. Portanto, ele precisa obter mais. Estão dormindo, exceto o protagonista e o pequeno explorador que ficaram para vigiar. O protagonista agradece por ele ficar para vigiar, então assuntos importantes começam. Ele pergunta se há outros clãs por perto. Além deles, há vários, mas não são muito amigáveis e são diferentes deles. O protagonista fica ainda mais curioso e pede mais detalhes. Quem são, quantos são e onde vivem? O pequeno explorador começa a contar que tem conhecimento de 3 clãs, o clã Jeren, o clã E e o clã O. Embora ele tenha dito que estavam bem perto, na verdade, estão a um dia de caminho. O mais próximo é o clã E, que vive a leste da floresta, a uma curta distância dos touros escuros. Embora sejam entre 30 e 40 pessoas, não gostam de lutar, mas sua líder é uma mulher que não é fácil de lidar. O clã O também tem entre 30 e 40 membros, mas vive no mar ao sul dali. Parecem mais como monstros aterrorizantes que se matam constantemente. Por último, o clã Izei, o mais poderoso de todos e com mais população. Eles vivem nas montanhas a sudoeste. Dizem que seu líder tem poderes sobrenaturais. Para provar isso, ele matou um tigre dente de sabre com as próprias mãos. Todas essas informações são muito valiosas. Se for verdade, o clã I é o mais conveniente para fazer uma aliança e aumentar a população. Para completar a missão, ele deve encontrar uma forma pacífica de estabelecer uma aliança. Então, uma figura assustadora aparece atrás do protagonista, mas acaba sendo Dada, que quer fazer algo empolgante com o protagonista essa noite. Dada começa a agir como um gatinho fofo, mas mais parece um tigre dente de sabre. O protagonista pega o pequeno explorador, e eles vão embora, dizendo que precisam sair para dar uma volta. Isso deixa a pobre Dada chorando. Agora passamos para o protagonista e o pequeno, sentados em uma árvore esperando.
À distância, aparecem algumas pessoas perseguindo aves que acabam sendo membros do clã. Depois de passarem a noite acordados, finalmente encontraram membros do clã, que brigam por quase qualquer coisa. De acordo com o pequeno explorador, o clã Ivan tem cerca de 30 habitantes, e conquistá-los garantiria mais comida como os Dodos. Entretanto, o exército da tribo do protagonista é menor do que o do clã Ivan, e eles não poderiam vencê-los. Portanto, o que precisam fazer é conseguir armas mais avançadas. Primeiro, eles devem se livrar dos touros escuros para conseguir mais materiais para armas e equipamentos. Então, é hora de voltar, pois há muito trabalho a fazer na manhã seguinte. De volta à tribo, todos estão muito felizes que o protagonista tenha voltado, pois achavam que tinham o abandonado durante a noite. O protagonista reúne todos e começa a colocar as coisas em movimento. Primeiro, ele ordena aos líderes que vão com o restante do grupo de batalha para continuar praticando com as lanças de madeira. No entanto, o pequeno caçador será responsável por ensinar a eles como lançar, pois é o melhor da tribo nisso. Assim, eles têm um dia para melhorar a técnica de lançamento do grupo, o melhor que puderem. Em seguida, Dada pede para reunir todas as mulheres para ajudar. Primeiro, cortarão madeira, e em seguida procurarão pedras para fazer machados de pedra. Dada sai muito contente para cumprir a ordem. Mais tarde, Dada aparece com o restante das mulheres e as pedras. Agora, o protagonista irá ensiná-las a fazer machados de pedra. A verdade é que é muito simples. O primeiro passo é moldar a pedra contra uma base de pedra até que tenha uma forma semelhante ao machado do protagonista. Então, usando um cordão de palha, eles amarram um machado de pedra a um pedaço de madeira e assim criaram um machado de pedra. Todos ficam muito impressionados com a invenção do protagonista. Então, aparece uma janela que lhe concede um ponto tecnológico por criar um machado de pedra. Mas o protagonista fica chateado porque só ganhou um ponto. Assim, desanimado, ele pede a todas que façam um machado de pedra e o mostrem quando terminarem. No entanto, Dada já havia feito um machado duplo igual ao do protagonista, então uma janela aparece por ter cumprido algumas condições. Ele ativou a função oculta Descoberta de Talentos, que permite ver o talento de cada membro da tribo. O talento de Dada é a criação de armas. Agora, ele pede a todas que criem machados de pedra. Hoje, eles tentarão fazer o máximo que puderem. O tempo passa, e eles conseguem criar 30 armas, embora metade delas tenha sido feita por Dada sozinha. O protagonista percebe que as mãos dela estão muito machucadas por fazer tantas armas, embora Dada não dê muita importância, pois trabalharia sem reclamar. Pelo protagonista, também aparece Sokka e Shou, buscando atenção, pois suas mãos também estão machucadas por trabalhar. Então eles se aproximam do protagonista em busca de consolo. Mas como as coisas iam esquentar, o protagonista sai correndo como uma galinha para ver como os garotos estão se saindo na prática. Quando o protagonista está a caminho, de repente, aparece um grande tronco amarrado se aproximando rapidamente dele, mas ele consegue evitá-lo por um triz. Então ele percebe que foi uma armadilha preparada pelo pequeno caçador, que utiliza para treinar a precisão das lanças contra alvos em movimento. Ele conta os progressos da equipe ao protagonista. Todos eles atingiram os objetivos e podem acertar um objeto em movimento. Vemos que a habilidade do pequeno é mestre em lançar. Quando alguém forma uma equipe com os líderes, suas habilidades melhoram ainda mais. O mais quieto da tribo é o que mais pratica, e também foi o primeiro a melhorar suas habilidades. Mas os melhores de todos foram Amadismo e seu parceiro, já que são os únicos que podem lançar 4 lanças ao mesmo tempo e acertar o alvo. Agora, devido a esse grande avanço, eles irão caçar os touros escuros amanhã, mas alguns não estão muito confiantes. Então, o protagonista usa a sua arma secreta apenas por precaução. À noite, vemos o protagonista fazendo um buraco em uma grande pedra. Depois de terminar, somos mostrados um flashback em que a tribo não sabe qual é a arma secreta. O protagonista mostra a eles algumas folhas negras que não podem tocar com as mãos e pede que peguem o máximo que puderem. Seu sistema de sobrevivência classificou como um paralisante natural. Portanto, o líquido das folhas deve adormecer os touros escuros. Dada aparece com todas as lanças e pergunta ao protagonista sobre o buraco na pedra. Ele diz que é um almofariz, mas como ele não quer explicar para que serve, apenas diz para esperar e ver. Ele deve procurar as garotas para esmagar girassóis no almofariz, e em seguida combinar com o líquido negro paralisante. Por último, colocar na ponta das lanças. Enquanto isso, os homens só precisam comer e descansar, pois amanhã os espera uma grande batalha.
Agora o sol está nascendo, e o protagonista está tomando um pouco de carne de porco assada com sal no café da manhã. Quando todos os preparativos estão prontos, as mulheres devem ficar para proteger as crianças, enquanto o resto deve se preparar e pegar suas armas para ir até a montanha, pois chegou a hora de caçar os touros escuros. Agradeço imensamente por acompanhar até aqui. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de se inscrever, deixar o seu like e compartilhar o vídeo. Comentários são sempre bem-vindos, então sinta-se à vontade para compartilhar suas ideias ou sugerir o que você gostaria de ver na próxima parte. Obrigado pela sua participação e até o próximo vídeo.